No capítulo desta quarta-feira, 6 de julho da novela Favorita, Lara e Irene vão visitar Pedro no hospital. Flora se faz de santa e filha cuidadosa. Ele manda ela parar com essa encenação. Ele não vai mais ficar lá, ele já recebeu a alta do médico. O senhor recebeu a alta, mas ele aconselhou o senhor a ficar mais um pouco para descansar, pai. Pedro grita mandando ela parar com isso. Vocês não podem acreditar nela. Eu li os jornais, é tudo mentira. A Donatella não matou ninguém. A única assassina nessa história é ela. Flora olha séria para ele. Irene pergunta a Pedro como ele pode dizer uma coisa dessas. A filha dele trouxe ele para o hospital, salvou a vida dele e ele ainda acusa ela. Eu sei o que eu estou dizendo. Vocês todos foram drogados por essa criatura. Ela armou um plano para a Donatella ser acusada desse crime e é ela que está por trás de tudo isso. Vocês estão crucificando uma pessoa inocente. Flora se aproxima de Pedro e diz: Chega, pai, para com isso, eu não aguento mais ouvir o senhor falar essas coisas. Flora diz para a enfermeira que o pai dela já recebeu alta, mas ele acordou meio nervoso e pergunta se ela poderia dar um sedativo para ele. Pedro se irrita com Flora e diz que ela não vai dopar ele. Você quer que eu fique aqui fazendo parte dessa sua encenação. Quer mostrar que é uma boa filha preocupada, caridosa. Coisa que você nunca foi. Você é um monstro. Eu não quero te ver nunca mais. Irene consola Flora, dizendo para ela não ficar assim, porque ela fez o que pôde. Ele está descontrolado. Você é uma filha maravilhosa. Lara olha desconfiada para Flora e Irene diz para Flora que Gonçalo já entendeu e percebeu quem é a Donatella. Como é que ele está depois de tudo isso? Está mal, foi um choque brutal para ele. Ele sempre considerou a Donatella como uma filha. Agora ele está frustrado, sem ânimo, tudo por causa dessa miserável. Lara diz para ela não falar assim de Donatella, que ela já pediu para ela. Flora diz que ela acha bonito o carinho que ela tem pela Donatella. Ela admira isso. Ela abraça Lara e diz que ela admira e respeita muito o carinho dela pela Donatella, mas ela quer que ela saiba que ela sempre vai estar do lado dela. Zé Bob, angustiado, pergunta a Maíra se ela acha que a Donatella ainda vai procurar por ele. Maíra manda ele começar outro capítulo da vida dele, porque ele é um cara legal, bonito e inteligente. Para ele não deixar essa história travar ele tanto assim, bola pra frente. Gonçalo cai na armação de Flora e diz para Irene que chegou a hora deles convidarem a Flora para ir na casa deles. Irene fica feliz da vida e diz: Mas é claro, meu querido. Ela diz que ela tem a impressão que eles vão ter uma nova vida e mais feliz. Ela abraça Lara, que fica pensativa em questão disso tudo. Flora e Dodge se pegam na casa dela. Diva lê no jornal que Flora foi inocentada pelo crime de ter matado Marcelo Fontini e que a culpa caiu sobre Donatella. Donatella pede abrigo para Pedro e diz que foi a Flora quem matou Salvatore na frente dela com 3 tiros, com uma arma que tem as minhas impressões digitais. Pedro diz que a Flora fez exatamente o que ela tentou fazer há 18 anos atrás, onde matou Marcelo. Os dois se abraçam e Pedro diz que ele nunca duvidou nem um minuto dela. Eu sei a filha que eu tenho e por saber como ela é, eu tenho medo que ela não pare por aí. A polícia vai te procurar, nós temos que encontrar um lugar seguro para você se esconder. Meu Deus, seu Pedro, me esconder como uma foragida. Meu Deus, eu tô perdida. Eu sou uma fugitiva da polícia. Pedro pede para ela ter calma. Os dois juntos vão encontrar uma saída. Halley mostra para Silene que a Donatella Fontini matou outra pessoa. Ela fica assustada, pois sabe que não foi a Donatella. Silveirinha diz a Flora que ele sempre pensou que ela gostava um pouco da Lara. Flora diz que ela está tentando se convencer disso, porque se ela gostasse dela, ela seria mais convincente, ela cairia na dela mais rápido, mas tá difícil. Silveirinha fica pensativo pela mãe não gostar da filha. Pedro diz para a Donatella que tem uma casa vazia do outro lado da rua, ela poderia ficar lá que ninguém iria desconfiar. Donatella diz que sim. Lara se encontra com Halley e Maria do Céu vê os dois se beijando. Catarina pega o dinheiro da roupa de Léo. Ele dá por falta do dinheiro e Mariana assume a culpa e diz que ela queria comprar um batom. E pergunta qual é o problema. Léo tenta bater na filha, mas Catarina não deixa.
Flora dá o depoimento dela para a polícia e diz que nessa hora do assassinato de Salvatore ela estava no teatro com Silveirinha. Dodge diz ao delegado que ele estava no jockey e que ele apostou numa égua zerona e ganhou uma grana. O delegado fica olhando para ele. Irene e Flora comparecem ao velório de Dr. Salvatore. Irene diz a Flora: meu Deus, mais uma família que ela destruiu. Quando eu penso que eu convivi com esse monstro durante anos dentro da minha própria casa. Flora diz para ela não ficar assim, porque elas ainda têm uma vida pela frente. A senhora tem um marido dedicado, uma neta esplendorosa. Ressentimento adoece as pessoas. Você é muito nobre, mas eu não consigo ser assim. Eu sinto tanto ódio, tanta raiva. Meu Deus, tomara que isso passe. O Gonçalo está sofrendo tanto. Que decepção, meu Deus. Ele defendeu a Donatella durante todos esses anos. O nosso casamento quase foi por água abaixo por causa dela. Mas quando ele melhorar, eu faço questão que você vá jantar lá em casa. Um jantar de reconciliação com a nossa família. Flora dá uma de vítima e diz que ela sente muito, mas ela não vai porque ela sofreu muito com os ataques de Gonçalo para cima dela, que infelizmente isso ela ainda não superou. Eu não posso ir na sua casa assim, mas para a senhora ficar mais tranquila, eu gostaria que o Dr. Gonçalo me fizesse o convite pessoalmente. Irene diz: claro, você tem toda a razão, ele vai falar pessoalmente com você, pode esperar. Pedro procura Gonçalo na empresa e diz que ele vai direto ao assunto. Ele veio falar sobre a Donatella. Gonçalo manda ele se sentar. Ele pergunta a Gonçalo se ele acredita na Donatella ou ele também está achando que ela é uma assassina. Gonçalo mente e diz que ele continua acreditando na Donatella. Ai, que bom ouvir isso, doutor, porque o senhor sabe que a Donatella ela é pura, ela é boa e inocente. Ela caiu numa armadilha. Ela quer se encontrar com o senhor para explicar como a Flora fez para jogar a culpa nela sobre a morte de Salvatore. Gonçalo diz que ele entende e está disposto a ouvi-la. Seu Pedro pergunta se ele pode se encontrar com ela daqui a umas 3 horas no shopping que fica lá perto. Gonçalo diz que ele pode. Diga para ela que eu estarei lá. Ai, que bom. Até logo, doutor Gonçalo. Gonçalo pede para Arlete chamar os seguranças, todos que estiverem disponíveis. Arlete pergunta se há algum problema. Eu vou me encontrar com a Donatella e eu vou colocar a mão naquela desgraçada. Arlete diz para ele deixar a polícia resolver isso e manda ele chamar a polícia. Ele diz que antes da polícia ele quer ter uma conversa com ela. Ela vai se ver com ele. Arlete diz sim, senhor. Donatella fica feliz dizendo que ela sabia que o Gonçalo iria ficar do lado dela. Ele me conhece, ele sabe exatamente quem eu sou e se eu tiver o seu Gonçalo do meu lado, metade dos meus problemas estarão resolvidos. Porque ele é um homem poderoso e influente. Pedro levanta a questão de Gonçalo estar blefando. E se eu fosse você, não confiaria totalmente nele, Donatella. Eu não estou 100% certo que ele está do seu lado, não. Donatella pergunta: como assim? Pedro diz que ele não sabe, porque tudo aponta contra ela. Donatella diz que Gonçalo conhece ela. Ele sabe que ela não é capaz de ter matado o Dr. Salvatore, muito menos o filho dele, o homem que ela amava. Eu acho arriscado, mas se você acha que não tem outra saída, Donatella diz que ela confia em Gonçalo e que ela tem certeza que ele vai ajudar ela. Dodge dá um anel de brilhante para Flora. Ela diz: montado na grana, né, Dodge? Ele diz: ainda não viu nada. E pergunta se ela quer descer para ver o carro novo dele. Flora diz que ela não vai descer para ver o carro dele porque eles não podem dar mole e manda ele embora. Ela fica contente pelo anel que ganhou. Irene diz a Flora que ela está preocupada com o Gonçalo. A Donatella entrou em contato com ele e ele marcou um encontro com ela. Ele fez todo um teatro, disse que estava preocupado com ela e que pretendia ajudá-la. O fato é que ele está preparando uma armadilha contra ela. Eu imagino a raiva que ele deve estar sentindo dessa criatura. Irene diz que ela tem medo da raiva de Gonçalo, dele fazer alguma bobagem antes da polícia chegar. Donatella aparece para Gonçalo e diz que ela sabia que ela poderia contar com ele. Gonçalo diz para ela ficar tranquila, que ele está do lado dela. Ela pode contar com ele. Ela diz: graças a Deus, seu Gonçalo. Eu sabia que o senhor não iria acreditar na presepada que armaram para cima de mim. É tudo mentira. Eu não matei o Dr. Salvatore. Eu não matei ninguém. Gonçalo fica olhando para ela sério. Donatella diz que foi a Flora quem matou Salvatore e ela e o Dodge estão envolvidos nisso. Gonçalo diz que ele já tinha imaginado isso. A Flora e o Dodge só podia ser.
Donatella diz que foi horrível a Flora ter matado o Dr. Salvatore na frente dela, que foi a cena mais cruel que ela já viu na vida dela. Como se estivesse acontecendo tudo de novo, como se eu estivesse revivendo o pesadelo da morte do Marcelo. Gonçalo manda ela ter calma. Donatella diz que Flora não é gente, ela não tem coração. Meu Deus do céu, será que ninguém enxerga isso? O senhor não tem noção da injustiça que eu tô sofrendo. Está todo mundo contra mim, seu Gonçalo, acreditando nela. Gonçalo mente e diz: eu acredito em você, eu vou ajudar você a sair dessa, conta comigo. Donatella diz que é muito importante para ele estar do lado dela, que ela será grata o resto da vida a ele. Gonçalo tira a mão dele de perto da dela. Ele olha para o lado e Donatella ajeita o cabelo para ninguém reconhecer ela. Ele diz: então vamos agora. Ela pede 1 minuto porque ela pediu um lanche, ela estava morrendo de fome. Ele diz que ela come no meio do caminho. Ela diz que ela está com a senha dela e se levanta para pegar o pedido. Gonçalo fica com raiva e olha para os seguranças dele que estão na parte de cima só esperando ele dar um sinal. Gonçalo diz para Donatella para eles irem embora. Ele tem medo que alguém reconheça ela. Donatella diz que ela tem que ir na casa de uma pessoa que ajudou ela. Gonçalo dá a entender que está com raiva. Ela segura na mão dele e pergunta se está tudo bem e diz que ele está gelado, tremendo. Ele diz: anda, criatura, vamos embora daqui. Ela pergunta por que ele está falando assim com ela. Gonçalo segura firme na mão dela e ela diz: me solta. Ele diz que demorou muito. Ela vai embora com ele. Donatella olha para cima e vê os seguranças dele olhando para eles. O senhor está mentindo, isso aqui é uma armadilha. Não é uma armadilha, você vai se embora comigo. Ela diz: me solta e foge de lá. Ele grita: você matou meu filho, sua assassina desgraçada. Você vai pagar por isso, eu vou acabar com a tua raça. Donatella corre dos seguranças de Gonçalo. Ela consegue despistar eles. Irene conta para Lara que a Donatella procurou o avô dela. Lara pergunta onde é que ela está. Eu não sei, ela pediu ajuda e o seu avô fez ela pensar que poderia ajudá-la e foi se encontrar com ela. Lara diz que se ele levou os seguranças e ela tentar fugir, ela pode levar um tiro. Irene diz que ela está muito mais preocupada com a segurança de Gonçalo do que com a de Donatella. Afinal, quem pode ter levado uma arma é ela e o seu avô é que está se arriscando. Lara diz que Donatella não vai fazer nada, ela deve estar desesperada. Irene pergunta quantas vezes ela vai ter que lembrar para ela tudo que a Donatella fez e é capaz de fazer. Donatella consegue entrar num táxi e ir embora de lá. Gonçalo pergunta aos seguranças se eles encontraram ela e um deles diz: não, mas ela deve estar escondida no shopping. Ele diz: cambada de incompetentes, ela já deve ter se mandado. Zé Bob procura a Flora e diz que ele precisa conversar com ela. Ela diz que ele está mais bonito, hein? Ele diz: obrigado, só queria saber se você tem alguma pista da Donatella. Ela diz: logo eu? Nenhuma, eu só sei que ela estava foragida. Você sabe que eu fui chamado a depor como testemunha do crime, não sabe? Eu estava lá no galpão onde o Salvatore foi morto. Ela diz que a Irene contou para ela e que deve ter sido pesado para ele, né? Ainda bem que você e a Donatella estão rompidos. Ainda bem que dessa louca você se livrou. Zé Bob diz que ele deveria ter agradecido ela, né? Afinal de contas, ela alertou ele contra ela. Flora diz que ela conhece a Donatella desde pequena, ela já nasceu má. Mas é bem possível que ela volte a te procurar e eu nem vou estranhar se ela continuar me acusando desse assassinato para o resto da vida. Ela me disse que você e o Dodge já estavam no galpão antes do crime. Flora diz que ela também soube dessa história porque ela também foi chamada para depor. Zé Bob pergunta se ela sabe por onde anda o Dodge. Eu não sei e nem quero saber. Deve estar com a Donatella. Você não viu os dois naquele hotel fazenda? Eu vi vocês dois também juntos outro dia no restaurante, no Chamiché. Vocês estavam lá com Silveirinha. Flora fica desconfiada e diz que foi a última vez que ela viu o Dodge também. Inventa que o Dodge queria que ela assinasse um documento de um terreno que eles compraram há 1000 anos atrás. Eu resolvi dar aquele terreno para ele, mas o diabo do homem vive me perseguindo, parece castigo. Ele diz: entendi, eu achei que você pudesse saber de mais alguma coisa, mas pelo que eu vi... Flora diz que não. Tá certo, eu vou indo então. Flora diz que ela quer que ele saiba que apesar de tudo ela é grata a ele. Ela nunca vai esquecer da noite que ele tirou ela da rua e levou ela para casa dele. Foi o gesto mais bonito que alguém fez por ela. Zé Bob diz que ela nunca mais vai precisar de gestos assim, já que a vida dela já está encaminhada. E pelo jeito muito bem encaminhada. Flora fica desconfiada e diz até mais.
Maria do Céu se oferece para Halley e ele não resiste a ela. Lara diz para Cassiano que ela não vai conseguir ser uma boa namorada para ele, como ele merece. Ela tá precisando ficar sozinha e colocar a cabeça no lugar. Cassiano diz que ela não quer mais saber dele, mas ele torce muito por ela. Quando Cassiano sai, Lara liga para Halley e deixa recado na caixa postal dele dizendo que ela queria ver ele. Átila persegue Cida, pergunta até quando ela vai fugir do que eles sentem um pelo outro. Cida diz para ele deixar ela em paz. Catarina aparece na hora e ouve a conversa e pergunta: mas o que é isso? Átila se faz de desentendido e diz: oi, hein? Catarina diz que ela fez uma pergunta, se foi ele quem beijou ela ou se foi ela quem beijou ele. Os dois ficam sem graça e Cida diz que ela não estava beijando ele. E Átila diz: pelo amor de Deus, Catarina. Átila tenta se explicar para Catarina dizendo que ele só estava ajudando a Cida a arrumar os livros da prateleira, foi isso. Ah, mas não estava mesmo, eu posso ser boba, mas eu não sou cega. Eu vi, meu Deus, o que é que vocês estão aprontando? Cida diz que eles não estavam aprontando nada, eles estavam ali e ele estava ajudando ela a colocar uns livros. Mas eu tenho que me render, a mamãe tinha toda a razão, você não devia ter voltado. Cida, você é uma sem vergonha, uma destruidora de lar. Que isso, Catarina, você não sabe do que você está falando. O que eu acabei de ver me faz acreditar que você deve ter dado trela para o meu marido, sim. E claro, ele é um sem vergonha e foi para cima de você. Mas será possível que você não pode ver uma aliança no dedo de um homem que você já sai matando em cima? Mas você é uma vadia mesmo. Átila diz para ela não falar assim, que a Cida não é vadia coisa nenhuma, ela é uma mulher de respeito, ela sabe disso. Ah, você já tá tomando as dores dela, já tá caindo na telha dela também. Ah, mas homem é tudo uma raça mesmo, a Lorena não merece isso. Átila diz, pelo amor de Deus, você não vai falar nada lá em casa, você não vai fazer inferno lá em casa, hein? Não é nada disso que você tá pensando, Catarina. Ela diz, eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, como eu quiser, e você não tem nada a ver com isso. Ela olha para Cida e diz pouca vergonha, e volta a olhar para Átila dizendo que a Lorena não merece isso. Tá vendo o que você fez? Agora você tá satisfeito, tá? Átila pede desculpas a Cida e diz que ele não quer magoar ninguém, não. Cida manda ele ir lá falar com a mulher dele e limpar a sujeira que ele fez. Orlandinho apresenta Maria do Céu como Pamela para a família e diz que ela é a namorada dele. Halley diz para Maria do Céu que ele não gosta de ver ela saindo com os clientes e que ela é muito especial para ele. Maria do Céu diz que o homem da vida dela é outro. Ela ainda vai ficar com ele. Halley pergunta se ele não serve. Maria do Céu acha graça de você. Você tá brincando, né? Eu tô falando sério com você. Eu quero saber o que esse cara tem que eu não tenho. Ela diz tudo. E diz que ele é bom, generoso, ele é justo, ele é fiel, ele é lindo, Halley, lindo. Ele até parece um príncipe. Eu também sou tudo isso. Ela acha a graça dele e ele diz, quer saber, eu vou fazer você esquecer esse cara, eu vou ser o teu príncipe. Maria do Céu diz que ela falou que tem que ser na hora que ela quiser. Ei, volta aqui, Maria do Céu, espera, vem cá. Flora manda a Silveirinha avisar pro Dodge que o Zé Bob pode procurar por ele e é pra ele tomar cuidado. E fala pra ele largar do meu pé e parar de fazer compra também, de ostentar. Se as pessoas começarem a ligar as pontas dessa história, todo mundo se ferra. Donatella vê os seguranças de Gonçalo na frente do prédio onde Pedro mora. Pedro se assusta quando Gonçalo entra na casa dele com os seguranças. Que cara é essa, seu Pedro? Estava esperando outra pessoa? O que o senhor está fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa? Eu vim atrás da Donatella. Cadê ela? Pedro fica assustado.